A carreira de tradução ela surgiu a partir do Omelete e desde lá estou traduzindo sem parar. O Fabuloso, meu filho, pelo menos do ponto de vista de Érico Assis, este é o quadrinho brasileiro mais interessante publicado entre julho de 2014 e junho de 2015. Acho que está bem representado aqui a minha seleção. O critério principal tem que ser, inevitavelmente, é o pessoal. Tá meu nome na capa, inclusive, não é só o Fabuloso, né? Então tem ali uma coisa minha. Eu sou jornalista e tradutor especializado em quadrinhos. O meu interesse por quadrinhos ele vem de antes de eu começar a ler. Desde que eu tenho alguma memória, eu lembro de ter quadrinhos de super-herói na minha vida e não sei, na verdade, por que meus pais me colocaram isso para folhear, né, desde criança, desde lá dos 2, 3 anos. Quando eu comecei a ler, efetivamente, aí virou um colecionador precoce que não parei ainda. Isso faz 30 anos. Comecei a perceber que era, talvez, excessivo, na volta dos 40, 60 gibis por mês. Não gibis, né, mas livros mesmo, de quadrinhos. Então, quando o meu pai sugeriu que eu contratasse um engenheiro para calcular o peso deles, para ver se não ia afetar o andar de baixo, aí eu fiquei preocupado. Entrando para a faculdade e tentando começar a se sustentar, eu fui procurando forma de me sustentar sendo ainda um leitor de quadrinhos, né, ou tendo algum trabalho relacionado a quadrinhos. Daí que surgiram o jornalismo, surgiu traduções e outras peripécias aí com quadrinhos. Fora ser quadrinista, né? No início da internet, lá quando é conexão de escada ainda, o pessoal se reunia para discutir quadrinhos em fóruns da UOL ou coisas do tipo, ou coisas parecidas. E teve um fórum específico do qual saíram muitos jornalistas, editores, tradutores de quadrinhos. E eu participei desses fóruns. De um desses fóruns surgiu a ideia de se criar um site de cultura pop em geral. Antes era uma revista, inclusive, durou pouco tempo, daí depois virou o Omelete como site. Então estou desde lá de 2000 envolvido com eles. Teve muito tempo que foi um site de amigos querendo escrever sobre o que eles gostavam e fazendo isso por amor só. Depois virou um projeto comercial extremamente bem sucedido. E eu só saí, na verdade, por querer me dedicar à tradução e a outras coisas relacionadas a quadrinhos e minha carreira acadêmica também. E continuo colaborando, na verdade, com o site. Às vezes eles me convidam para alguma pauta ou para participar do evento agora que eles organizam, né, CCXP. Tem uma relação muito legal ainda com os caras do site. Mas é uma outra coisa, né, virou, nesses 15 anos aí ele tomou outras proporções. A carreira de tradução ela surgiu a partir do Omelete. Trabalhando, né, com editores de quadrinhos, conversando com eles com frequência, eu acabei sendo convidado por alguns para fazer consultoria, para, por exemplo, descobrir autores estrangeiros para publicar no Brasil. Certamente eu queria fazer esse tipo de consultoria, mas eu também gostaria de traduzir. Fiz um teste na Companhia das Letras, quando eles estavam montando essa linha de quadrinhos. Deu certo, assim, o primeiro teste. O meu primeiro trabalho foi Retalhos, do Craig Thompson, em 2008, saiu em 2009. E desde lá estou traduzindo sem parar, para eles e para outras editoras. A Pilha é um site que eu criei para ser meu blog pessoal sobre quadrinhos, que não tem uma pauta certa fora falar de quadrinhos, não tem periodicidade certa, contar das minhas traduções, sei lá, bastidores de traduções, fazer um tipo de comentário sobre quadrinho que não é aquela resenha do gostei, não gostei, mas pegar algum aspecto da obra e tentar destrinchar ela e dar espaço para os quadrinistas mesmos falarem sobre o seu lançamento, sem que fosse uma entrevista, mas que fossem as palavras deles fazer uma espécie de um prefácio, uma introdução, meia-culpa.
modéstia à parte, acho que é uma importância histórica registrar eles falando de como foi produzir esse quadrinho nessa época. Espero até que eles mesmos vejam esses textos daqui a um tempo e pensem e vejam, até lá registrado, como é que eles pensavam nessa época, a obra deles. O blog da companhia, ele foi uma ideia da Companhia das Letras de criar um espaço para os autores deles e colaboradores frequentes escreverem sobre o que eles estão lançando, óbvio, né, marketing dos livros deles, mas também usar esse manancial, esse pessoal que eles têm contato, né, para colaborar com eles, que não seja com os livros, não seja produzindo livros ou traduzindo livros. E com isso, como eu tinha esse projeto lá, acabei sendo o primeiro convidado a ser o colaborador desse blog da companhia. Eles disseram, a tua coluna tem que ser sobre quadrinhos, obviamente, e eu, beleza, claro. Eu quis começar fazendo textos que tentassem ser um pouco mais literários, como jornalismo de perfil, por exemplo, acho que os meus primeiros textos foram nessa linha. Mas depois eu fui me abrindo também para falar de mercado, até tem algumas entrevistas ali. Na verdade, quando bate a deadline, eu penso o que eu tenho que fazer ali, qual vai ser a solução daquele mês, né? O Fabuloso, meu filho, aqui, ele surgiu de uma ligação do Rafael Coutinho no início desse ano. Ele falou, Érico, conhece o Best American Comics? Que é uma coleção que todo ano reúne uma seleção dos melhores quadrinhos publicados nos Estados Unidos. E ele, sim, conheço, compro todos desde que começou. E ele, beleza, vamos fazer um brasileiro? E eu, sério? Legal, eu sempre achei que devia ter alguma forma de a gente registrar assim, o que está acontecendo no quadrinho brasileiro em livro, de repente fazer essas cápsulas do tempo, né? E como é que foi uma época do quadrinho, mas não duvidei que alguém fosse ter a coragem, né? E mesmo a audácia, a audácia de fazer isso, porque é uma trabalheira, em primeiro lugar. E aberto a milhões de críticas, sempre. Né, porque é uma seleção, afinal. Assim como no Best American, o Rafael e a Clarice Rasto, espero que tenha falado o nome dela certo, a Clarice e o Rafa, eles fizeram uma pré-seleção, tem bastante quadrinhos saindo no Brasil, em todo tipo de formato, né, desde os livros até o que sai online, o que sai nos jornais. E eu falei com eles perguntaram, até nos jornais? Eu acho que sim, até nos jornais, a gente tem muita coisa legal nos jornais. E eles, beleza, então a gente vai fazer essa pré-seleção para ti, a gente vai fazer também uma convocatória, né, entre os quadrinistas para ver quem que nos manda trabalhos, para a gente, né, não ter o perigo também de esquecer alguém. E eles fizeram essa pré-seleção. Eu já tinha também uma pré-lista antes deles mandarem isso, né, a gente juntou essas listas e chegou a um corte em comum, mais meu, né, como editor convidado, mas também com participação deles. Pelo menos do ponto de vista de Érico Assis, este é o quadrinho brasileiro mais interessante publicado entre julho de 2014 e junho de 2015. Fora algumas coisas que a gente não conseguiu colocar aqui por motivos de direitos autorais, outras questões com autores, né, que a gente gostaria. Acho que está bem representado aqui a minha seleção do que isso foi feito de quadrinho bom nesse período. O critério principal tem que ser, inevitavelmente, é o pessoal. Quando eles me convidaram para fazer o Fabuloso, eles me disseram, olha, a gente tem uma pré-seleção, mas a gente queria fazer uma pré-seleção, mas no final é o teu gosto. Né? Ano que vem vai ser outro editor, vai ser o gosto dele, e daí em diante, cada ano com um editor diferente. O próprio Best American Comics, ele é muito marcado por essa... Se você analisa a fundo assim, a seleção de cada autor, lá do Neil Gaiman, do Harvey Pekar, do Jonathan Lethem, agora no último,
você vê algumas marcas desse autor, do que você conhece da produção dele, aparecendo na seleção dele. Então, é pessoal. Tá meu nome na capa, inclusive, não é só o Fabuloso, né? Então, tem ali uma coisa minha. Para a gente não ser também igual em tudo, né, com os americanos, vamos fazer uma brincadeira brasileira, assim, vamos mudar de nome a cada ano. Vamos complicar a vida dos lojistas, inclusive. Eu sugeri, então, começar com, na verdade, um adjetivo qualquer, né, o fabuloso, quadrinho brasileiro, até meio brincalhão, e que nos próximos anos alguém invente adjetivos também para mudar, para ser também uma mutante. E fique bem na cara que ele é mutante, né? Que não é só o nome aqui na capa, o nome do editor convidado que muda, mas também o próprio nome da obra muda a cada editor.